Você já olhou para o céu e se perguntou o que realmente há dentro dos planetas? Vemos suas superfícies, as tempestades rodopiantes de Júpiter, os desertos avermelhados de Marte, o belo azul da nossa própria Terra. Mas que segredos eles escondem sob aqueles exteriores tão familiares? Imagine que você pudesse pegar uma faca cósmica gigante e cortar um planeta ao meio, como uma maçã. O que você encontraria? Seria uma bola sólida de rocha? Uma esfera oca escondendo civilizações antigas? Ou algo muito mais estranho? Algo que nossas mentes mal conseguem compreender? A verdade é muitas vezes mais bizarra e fascinante do que qualquer ficção. Na maior parte da história humana, essa pergunta era mito e especulação. O chão sob nossos pés era um reino de mistério. O domínio de deuses, monstros, espíritos dos mortos, vulcões, entravam em erupção com fogo derretido, terremotos abalavam os próprios alicerces de sua realidade. O que mais poderia explicar um poder tão aterrorizante, senão algo imenso e vivo se agitando nas profundezas? Mas à medida que nossa compreensão do universo crescia, também cresciam nossas perguntas. Pensadores como Isaac Newton nos ajudaram a entender a gravidade, nos dando a primeira pista real sobre os planetas. Essa busca é uma das maiores histórias de detetive da ciência. Muito antes de termos telescópios que podiam espiar o cosmos distante, ou sismógrafos que podiam ouvir os tremores do nosso próprio mundo, a humanidade já era obcecada pelo que estava por baixo. O interior da Terra não era um conceito geológico. Era metafísico, um lugar que tinha um significado cultural e espiritual profundo. Pense bem. O mundo da superfície era onde a vida acontecia, onde o sol brilhava e as colheitas cresciam. O mundo de baixo, portanto, tinha que ser o seu oposto. Um lugar de escuridão de fins e de poderes ocultos. O conceito grego de Hades, por exemplo, não era apenas uma história. Era uma cosmologia completa. Um mapa de uma geografia espiritual que existia bem debaixo de seus pés, moldando suas visões sobre a vida, a morte e os deuses. Essas ideias não se limitavam a uma única cultura. O submundo na mitologia egípcia, o deus grego Hades e os elfos negros. Em muitas mitologias, esse reino subterrâneo era multicamadas, com cada camada representando um estado de ser diferente ou um nível diferente de punição ou recompensa. O Inferno de Dante Alighieri é um exemplo literário perfeito disso, onde os 9 círculos do inferno descem cada vez mais fundo na terra, cada um mais terrível que o anterior. Essa ideia de um interior em camadas, embora nascida da imaginação religiosa e poética, é fascinante porque, de uma forma estranha, ela acidentalmente prefigurou a realidade geológica que a ciência viria a descobrir. Será que nossa intuição sempre sentiu que a Terra não é um objeto simples e sólido? Então, se não podemos perfurar o centro de um planeta, como sabemos o que há lá dentro? É aqui que a criatividade científica realmente brilha. Imagine que você tem uma caixa de presente embrulhada, você pode agitá-la, batê-la e ouvir os sons que ela faz. Cientistas planetários fazem algo muito semelhante, mas em escala cósmica. Sua principal ferramenta, especialmente para a Terra, é a sismologia, o estudo dos terremotos. Quando um terremoto acontece, ele envia ondas de choque poderosas, chamadas ondas sísmicas, vibrando por todo o planeta. Essas ondas são como um ultrassom em escala planetária. Temos detectores chamados sismógrafos espalhados pelo globo que as ouvem. Essas ondas sísmicas não viajam apenas em linha reta. Ao passarem por diferentes materiais, rocha sólida, líquido derretido, metal denso, elas mudam de velocidade e direção. É como a luz se curva quando entra na água. Ao analisar como essas ondas se curvam e refletem, os cientistas podem criar um mapa detalhado do interior da Terra. Certos tipos de ondas, as ondas S, não conseguem viajar através de líquidos. Quando elas desapareceram dos detectores, foi uma pista clara. Havia uma camada líquida de metal derretido lá embaixo. Não é incrível que um terremoto de um lado do mundo nos diga algo sobre o outro lado? Mas e os outros planetas, onde não temos uma rede global de sismógrafos? Para Marte, tivemos que ser criativos. Em 2018, o módulo InSight chegou com um único sismógrafo ultrassensível. Sua missão era ouvir os Marsquakes. Para gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, sem superfície sólida, o desafio é maior. Os cientistas usam naves em sobrevoos próximos, como Juno, é evidência indireta, baseada em física e matemática. Agora que temos as ferramentas, vamos começar nossa jornada pelo planeta que conhecemos melhor, o nosso. Imagine que a Terra é um pêssego gigante. Por fora, você tem a pele bem fina que representa a crosta. Esta é a parte em que vivemos. É incrivelmente fina. Em média, cerca de 30 quilômetros. Menos de 1% do raio total. Se a Terra fosse do tamanho de uma sala de aula, a crosta seria mais fina que uma folha de papel. Tudo o que já conhecemos, cada montanha que escalamos, cada oceano que navegamos, existe nesta casca frágil flutuando sobre o que está abaixo. Abaixo da crosta, a polpa do pêssego, está o manto. Esta é a maior parte do nosso planeta. Camada maciça de rocha sólida, quente e densa, cerca de 84% do volume. Não é rocha como do seu jardim. A pressão e o calor fazem essa rocha fluir ao longo de milhões de anos,
como mel super espesso ou como asfalto em um dia quente. Esse movimento é convecção. E é o motor que impulsiona a tectônica de placas. Move continentes, constrói montanhas, causa terremotos, causa vulcões. O que vemos na superfície é o efeito visível desse balé no manto. Descemos até o caroço do pêssego, o núcleo. O núcleo é dividido em duas partes. Agora, vamos viajar para o nosso vizinho, Marte. Por décadas, olhamos para sua superfície vermelha e empoeirada, imaginando se era um mundo como o nosso. Graças a missões como a InSight, finalmente estamos conseguindo dar uma olhada por dentro. E estamos descobrindo que é ao mesmo tempo familiar e estranhamente diferente. Como a Terra, Marte tem um núcleo. Como a Terra, Marte tem um manto. Como a Terra, Marte tem uma crosta. Mas as proporções estão todas erradas, contando a história de um planeta que seguiu um caminho evolutivo muito diferente. A primeira surpresa foi sua crosta. A crosta marciana é muito mais espessa que a da Terra, especialmente em seu hemisfério sul. É como se o planeta tivesse uma casca grossa e irregular que nunca se partiu em placas tectônicas como a da Terra. Isso significa que, quando um vulcão se formava, ele simplesmente permanecia em um single local, crescendo cada vez mais ao longo de éons. É por isso que Marte abriga o Olympus Mons. É um gigantesco vulcão escudo que se eleva a mais de 21 quilômetros de altura, quase 3 vezes a altura do Monte Everest. Mais profundamente, a missão InSight nos deu nossas primeiras medições do núcleo marciano, e foi outra grande surpresa. Os cientistas descobriram que o núcleo de Marte é enorme, muito maior e menos denso do que haviam previsto. Ele ocupa mais da metade do raio do planeta. É como uma liga metálica que foi aguada. Se Marte tem um enorme núcleo metálico líquido, semelhante ao núcleo externo da Terra, então por que ele não tem um campo magnético global hoje? As evidências na superfície mostram que Marte teve um poderoso campo magnético bilhões de anos atrás, mas então, por alguma razão, a dínamo em seu núcleo parou. O planeta perdeu seu escudo protetor. Nossa última parada nesta incrível jornada às fronteiras mais frias e distantes do Sistema Solar, os gigantes de gelo Urano e Netuno. Embora tenham atmosferas espessas de hidrogênio e hélio, a maior parte do interior é feita de outra coisa. Compostos de materiais mais pesados que os cientistas chamam de gelos. Mas não pense em cubos de gelo em uma bebida. Uma mistura quente, densa e pastosa água, metano, amônia comprimida por pressões e temperaturas extremas. Uma teoria surpreendente. Imensa pressão nas profundezas de Urano e Netuno espremendo os átomos de carbono do metano. Se isso for verdade, pode haver uma chuva constante de diamantes. Trilhões de quilates de diamantes, até formar talvez uma camada sólida de diamante ao redor do núcleo. Mas o mais intrigante são seus campos magnéticos. O campo magnético de Urano, inclinado quase 60 graus e deslocado do centro. É como se o polo magnético norte da Terra estivesse na Flórida. Do coração ardente do nosso mundo à chuva de diamantes de Netuno, vimos que os planetas não são bolas inertes. São mundos dinâmicos e complexos com motores ocultos. Cada interior conta uma história. Nascimento violento. Da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se, você não vê só pontos de luz. Você vê oceanos ocultos de metal líquido. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital. Curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.